super alta essa introdução. E aí, Brasil, salve brasileiros. Estamos aqui diretamente do estádio dos podcasts, gravando mais um episódio de Matéria Escura, este que por sua vez vai em vivo para todo as pessoas que têm Instagram, que estão de férias ou que estão almoçando sem fazer nada. Fora Winston, vai também para quem consome podcast através da plataforma Spotify, Apple Podcasts e tudo mais. E mais assim, eu não sei porque eu tô falando tudo isso. Fala aí um pouco, meu amigo, que eu já vou apresentar daqui a pouco. Fala aí pra ver como é que tá. Eu quero saber qual vai ser a pauta de hoje. Não, a pauta não a pauta, mas nostalgia. Vamos lá. O que acontece? Eu tô explicando aqui, porque eu tô com um amigo aqui que eu já vou apresentar pra vocês. Este podcast, enquanto eu tô pela música, tu pode falar cantando, porque tem um afinador ligado junto. Então se quiser cantar, canta aí que vai ficar bom. Podcast, canta de expressa, pode dançar. Tem no Deezer também. E aí eu fico olhando aquela live ali, e aí às vezes os fãs me dão alguma pergunta que é muito útil, mas às vezes eles ficam só enchendo o saco mesmo. A minha live, a galera vai ficar meio carente. Tem no Deezer sim, gente, tem no Deezer sim. Tá em live de comida. No meu rango do dia? De comida. Então, Boito, o que tu quer comer no almoço? Eu tô por sashimi, noodles. Noodles! Então tu precisa ir num lamen. Tem que ir num lamen. Se tiver muito sanduíche e fone pra ti, tu pode tirar ele, que a gente usa porque... Eu não sei porque a gente usa, eu não tô usando mais fone. Tá meio chato. Então, assim, tu pode usar um... Agora melhorou. Eu gosto da trilha, na real. Mas ela já tá se esvaindo. É que aqui não... Tá, mas ó, vamos lá. Chega de bagunça. Foco. O Boito, esse cara que tá do meu lado, ele se chama Felipe Spiller Boito. Ele é de fato parênteses da Letícia Spiller, a Babalu da novela 4x4, ex-Paquita, Que acho que a galera nem deve se lembrar aí. Ah, mas ela tem um Instagram bombado. Tu é parente da Letícia Spiller? Distante. Tá. De origem... É tudo Galdério, né? A turma veio de Veneza e em algum momento eu acho que tem um tipo sanguíneo encontrado entre a gente. Olha, então, o Felipe Spiller Boito é o famoso Boito, é o meu amigo um amigo de infância e de pré-adolescência, é um amigo de pré-adolescência. A gente era vizinho de um quarteirão, mas ele era meio ermitão, ou não ficava os finais de semana pela rua, e ele não era da galera da rua de quando a gente tinha 10 anos. Aí a gente estudava meio que no mesmo colégio, só que ele estava de manhã, eu estava de tarde. Aí um dia eu estava voltando do meu colégio, meio que véspera de aniversário, e aí tinha um cara jogando golfe. No seu quintal. E aí, cara, tu estuda lá no Concórdia, né? Eu, sim, então, vamos ser amigo. E aí a gente virou amigo. No dia seguinte a gente estava jogando golfe no sítio. Mas não é o golfe que vocês pensam, esse esporte de rico. A gente ficava batendo com um pedaço de pau numas bostas de cavalo, e pescando, e comendo, e usando uma televisão tão velha que o controle remoto tinha fio. Esse é o Boito. Montando barraca. Mas hoje ele é dono da plataforma alimentícia chamada Meu Rango do Dia, que consiste em tudo que for relacionado à gastronomia e, blogueiramente falando, uma receita nova por semana. Toda semana a gente divulga uma receita nova. E nas redes sociais, tudo que for relacionado à boa gastronomia. Mas, Tchê, da onde é que tu tira essas receitas aí, Tchê? Inspiração de livro, restaurante, minha mãe e um pouco de autodidata. Vamos falar sobre a dona Álvia, né? Que é a mãe do Boito, que tá nos assistindo aqui, com certeza, no Instagram dela. Alvinha77. Italianamente. A Álvia era, como toda nona, uma cozinheira de mão cheia, né? Fazia tortelha de rolo
Que é a coisa mais... todo mundo conhece um tortei como... Só gaúcho conhece tortei. Não? Paulistano, eles não... Fora os italianos que moram ali no bairro dos italianos, a galera não manja que é tortei. A galera acha que tudo é ravioli. Não, tortei exatamente, é um ravioli de moranga ou abóbora. Ou zucchini. É isso. Só que a gente está acostumado a comer isso num formato meio pastel. E a minha mãe fazia como se fosse um rocambole. Imagina um rocambole de massa recheado de moranga, envolvido em um pano para cozinhar. Tipo, é a maior trabalheira da história, porque tem que cozinhar dentro de um pano, de uma panela quente, para ele não se desmontar. Eu era jovem e tinha preconceito com abóbora, mas continue. E aí depois disso tu tira ele da panela, corta em fatias e coloca um molho de carne de panela que fica 24 horas praticamente no fogão a lenha ali em fogo tipo 26 graus assim. 26? Não, tô brincando. Mas 26 muito frio, não, muito muito baixo. Carne de panela. Aquela que se desmancha na boca do cidadão. Exatamente. Cara... O que mais tinha lá em casa? Pão, sagu. Fazia-se muito pão, sagu. O sítio providenciava todos os hortifruti granjeiros sem a gente precisar ir no Bourbon. Então tem um hipster orgânico desde antes de ser moda. Desde antes de ser moda. E também tinha outra parada legal que era... na verdade, eu não sei se é legal, mas eu não tenho um consumo muito forte de doce, por conta que a sobremesa lá em casa sempre foi fruta. Isso é quase uma falha de caráter, né? Porque o doce, ele é a droga da humanidade. E eu sou drogado de doce, eu tenho problemas com doce. Eu não posso ver um doce que quando vê, eu tô nadando numa piscina de brigadeiro. Eu não tenho essa queda por doce. Eu tô numa fase meio de fazer pão. Pão é uma delícia, né, meus amigos? E como dizem as boas línguas, o que engorda é o molho. E, cara, então, deixa eu falar mais sobre esse cara. Aí, a gente era amiguinho de colégio. E, assim, todas as histórias da minha adolescência que moldaram parte do meu caráter, estava lá, Felipe Spiller Boito, em algum lugar... ou rindo de mim, ou chavecando alguém, porque a gente era jovem, a gente ia nas baladas, a gente tentava frequentar a alta roda porto-alegrense e falhava miseravelmente, porque a gente morava num bairro chamado São Geraldo, que era um bairro que... tinha colecionadores de camisetas de time de futebol. Era um bairro... Eu não entendi essa referência. Se tu morasse no bairro São Geraldo, tu tinha que ter camisetas de futebol, senão, não era raiz o suficiente. É um bairro industrial, o SG ali, o Navegantes principalmente, porque a gente se dizia São Geraldo para não ficar tão chato. Tinha uns caras que frequentavam, eles eram, além de colecionadores de camisetas de futebol, eles tinham camisetas de torcida organizada, Isso. Quando nem se falava em torcida organizada. Então, o Grêmio tinha a Raça e a outra que eu esqueci o nome. O Pai Terror e a outra lá. Torcida Jovem. Torcida Jovem. E depois o Inter tinha Super Fico. Super Fico, Camisa 12, Máquina, sei lá das coisas. Aí tinha... Mano, a torcida organizada era um bagulho muito louco. Ainda é, né? Só que agora meio que não pode, porque a galera andou batendo demais. Na época não era tão do mal assim quanto era hoje. Ou talvez fosse, mas a gente nem sabia. Era bem do mal que a gente era criança. E era uma maldade, aquela maldade maruta. Rolava umas briguinhas, a galera ia brigar. Né? Foi virando sério o bagulho. Mas enfim, colava-se em jogos de futebol. Eu fui muito poucos, na verdade, na minha vida. A gente colecionava símbolos de carro. Porque na esquina de casa tinha uma esquina que batia carro todos os dias. Todos os dias. Até que um dia... Eu acho que depois de 2 anos os caras se ligaram, inverteram as mãos e nunca mais houve acidente de carro. Mas durante 2 anos tinha pelo menos 2 acidentes por semana. Uhum. É triste até porque uma galera se foi. Mas a gente, toda batida ia lá e juntava um símbolo de um cadete GSI. A gente tava lá realmente jogando Tiny Toon no Super NES. Aí eu vi assim, plant! Opa! Olha símbolo. Opa! Tomara que seja importado. E aí a gente ia correndo... Dá umas batidas assim, vamos lá, assim, pra não ser tão sádico, a grande maioria eram batidinhas de boa, mas sempre voava um pedacinho dos carros e a gente ficava pegando os pedacinhos desses carros até que tu conseguiu, até que alguma vez tu foi lá pegar um pedaço do carro e tinha de fato uma pessoa morta dentro do carro e aí tu ficou meio numa bad.
Cara, me ajuda. Eu já presenciei umas coisas sinistras, assim, mas, tipo, o mais punk foi até um cara que era do nosso colégio, lá do Concórdia, só que era muito mais, tipo, mais velho, e ele bateu de jogue, assim, ele ficou meio mal. Era uma esquina muito... Enfim, mas tá. Isso não era tão macabro quanto parece quando a gente está contando. E uma outra coisa que a gente... Era uma das nossas grandes coisas que a gente tinha em comum. Era uma afeição, não. A gente era aficionado por pneus de carros. Eu não lembrava disso. É que assim, existe um contexto que é anos 90. Aí teve a abertura econômica. Aí começou a vir uns carros importados. E a gente falava, nossa, que legal, este carro importado. E aí a gente... Plano Collor. Mano, a gente ficava olhando esses carros importados. Falava, nossa, que carro incrível. Um dia a gente vai ter um e não sei o quê. Era uma época que só, tipo assim, entrava... Eu lembro quais fossem mesmo os carros importados. Não era um Mustang, mas era umas BMW que entrou primeiro, assim... Mercedes. E que mudou todo o cenário de carro, assim. Então, acabava, como eram poucos carros, tu sabia até o chassi dele de cor. E os carros tinham puta de um pneu. Por exemplo, uma marca tipo Volkswagen tinha o Gol. Aí tinha um que fosse um pouquinho maior, que era o Santana. Apollo. Aí tinha Quantum. Não, o Polo é depois. Aí tinha Quantum. Na época. E depois deu a Ford, tinha o Escort, aí tinha o Verona, aí tinha as perua. E aí tinha um Versailles. E tipo, tinha uns caras meio... E caminhonete. Tinha assim, 5 carros, as montadoras. E tinha uns caras meio visionários no Brasil, que eu acho que eram os caras que tinham... Os magnatas que tinham grana, tipo o Eike Batista, assim. Que eles iam pra fora, aí olhavam os Mustang e diziam, agora eu vou criar um brasileiro. Aí montavam um Miura. Miura é um carro que eu já vi reportagem esses dias, porque Miura era tão foda que era de Porto Alegre. Exatamente. É uma marca gaúcha. E aí, depois, aí tem uns caras mais hipster que criaram o Gurgel. Gurgel é lá no Ceará. Que era meio jipinho, assim, tipo se fosse uma Renegade. Claro, é muito melhor que uma Renegade. E o MP Laffer. Que era carro de verdade, motor que era Opala. Que aí o cara, tipo, era um playboy que tinha... não me lembro qual foi a referência dele, mas é um carro britânico. E aí ele montou Aston um MP Martin. lá. Não sei se era não sei. Esses dias eu fiquei olhando documentários sobre todas as micromarcas de carro e eu descobri que no mundo inteiro a galera é enlouquecida por isso. O item de colecionador chega com um Miura nos Estados Unidos. E o Miura, ele tinha um acessório que não era opcional. Ele vinha de fábrica. Sintetizador de voz. Não, que era um coder. Acho que isso é coder. Cooler. Mas não, coder. Coder ou cold? Não sei. Não sei. E que tu botava a arma, ele permitia que tu guardasse a tua arma como se fosse coldre. Um coldre. Como se fosse um porta-luva, assim. É pra tu ser o Capitão América, é pra tu ser o MacGyver mesmo. E ele era tão visionário que ele tinha neon em torno dele muito antes de se falar em Too Fast, Too Furious. Mas um bagulho que eu fiquei louco com o Miura é que ele tinha um sintetizador de voz. Ele falava com a pessoa assim. Falava. Bem-vindo ao seu carro. Abre Isso os é muito vidros. foda, galera. Eu sei, desculpa, a gente tá fazendo uma chuva de saudosismo aqui, porque sim. Porque eu posso, que o podcast é meu, ele não tem patrocínio por enquanto, e tudo bem. Mas enfim, a gente manjava muito de pneu, manjava muito de carro, e basicamente nossa vida se resumia a saber o pneu só pela marca que ele deixava no chão, a pegar pedaço de carro quando tinha batida, depois da batida normalmente, não durante, porque, né? Festinhas de clube. E jogava uma bolinha ali na APOFESUL, Associação dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul, que a minha mãe era da Polícia Federal, então eu ficava jogando bola, era muito perto de casa, e a minha vida se resumia a isso. E eu me lembro que uma vez lá na APOFESUL, os caras compraram, sei lá porquê, teve uma festa junina, que aí eles alugaram uns fliperamas, e aí os caras compraram um fliperama com ficha infinita, e só tinha um jogo que era aquele Super Sidekicks, que é um futebol de Neo Geo, e que meu amigo... Qual era o de carro? Ridge Racer. Ele tinha um PlayStation 1 virado de cabeça pra baixo com o Ridge Racer. Tinha que dar umas pancadas. Mano, isso era muito viciante. Eu preciso jogar o Ridge Racer agora. Eu quero ver o Ridge Racer agora. Eu preciso ver. Mano, era muito vício, cara. Era impossível bater o recorde. A gente já tinha zerado o bagulho.
Mano, Ridge Racer, como eu tinha esquecido disso. Eu vou fazer uma camiseta com isso. Por que eles não trocavam o jogo, não compravam outro CD? Não sei, cara. Olha ali, ó. Ridge Racer. Mano, esse jogo era muito foda. Vocês não estão vendo aí, mas tudo bem. Ah, mas era da Namco. Por que ele era foda? Por que ele era foda? Porque a Namco foi quem fez o Top Gear, mano. Automático, manual. A Namco fez o Top Gear. E pra quem não sabe, Top Gear é acabava a gasolina do carro. A pedra fundamental. Olha que foda. Top Gear era a pedra fundamental do jogo de corrida. Era um jogo pra Super Nintendo. Que teve o Top Gear 1, Top Gear 2, aí começaram a viajar. Tinha uma mina seminua que passava com a plaquinha, tipo, hoje... Porque isso existe na Fórmula 1 também, meio que muito... até hoje, só que agora não, mas elas não estão de maiô, né? Mas no UFC ela tá seminua ainda. Mas é Ring Girls, mas eu lembro que tinha seminuas, e isso pra um adolescente de 9 anos era uma parada muito revolucionária. Mano, que jogo foda, puta que pariu. Mas agora tá explicado porque que é foda, porque ele é da Namco, e a Namco é o escritório que fez o Top Gear, que é um jogo 2D, mas que tem uma trilha sonora, meu amigo. Verdade. Que é avassaladora, e que essa trilha sonora basicamente ajudou a gerar todo um estilo musical, que é o estilo que os jovens de hoje ouvem e entendem por synthwave. Synthwave é música para dirigir de noite. E quem fez música... Eu tô vindo com a chuva de dados agora. E o synthwave começou a ser cunhado, não sei quando, mas popularizou com aquele filme Drive. Eu ia dizer isso agora, eu ia perguntar se o Drive tinha a ver com isso. O filme Drive, com o Ryan Gosling. É o maior climão, maior. Na trilha desse filme... Esse filme é animal, né? Na trilha desse filme... Tem a música, é a música de um francês chamado Kavinsky, que ele é da tribo do Justice, e é com a cantora brasileira, né? A cantora do Cansei de Ser Sexy canta essa música. É música para dirigir muito rápido em algum país onde pode dirigir muito rápido. Ou de preferência com um Mustang com 4 marchas e 900 cavalos. Alguma coisa dessas assim, feito pra atropelar hipopótamo. E os caras ficavam enfim, eu esqueci. Então, o Synthwave, ele foi uma música feita pra dirigir de noite, que hoje os jovens adoram, porque é música boa pra estudar. É música pra se concentrar. Concentration. Mano, Ridge Racer, esse jogo era muito foda! Conta a história aí da Don Corleone. Vamos trocar a pauta. Vamos voltar pra culinária. Comida. Ó, o Boito hoje, ele é, como eu falei, ele é dono da plataforma Meu Rango do Dia, uma receita por semana. Tem um Instagram que vai bater aí 10 mil seguidores daqui a pouco. Faltam só 700, então sigam @meurangododia. Fora isso, hoje ele faz umas comidas incríveis. Tipo assim, o cara manja de, sei lá, um bife... O cara manja mesmo do bagulho, só que quando a gente era jovem e quebrado, a gente fazia receitas mais alternativas, né? Receitas mais alternativas. O que tinha no momento. Uma que me marcou muito foi... Pré-balada, adolescente, 14 anos de idade, Conta aí. 15... Não tinha 15 anos de idade, eu tinha menos. Uns 14 anos de idade, pré-balada Sojipa, clube tradicional porto-alegrense. Tínhamos, sei lá, R$15 pra ir numa festa e tínhamos que comer. E não tinha nada em casa no sábado. O que nós fizemos? A gente pediu uma pizza, porque era o dinheiro que a gente tinha. De R$9,90, uma pizza grande de mussarela, que era uma barata. Com aquele tomatinho quase azedo, assim. E que eu não sei como é que os caras faziam pra ter esse preço com teleentrega. E a gente pediu essa pizza e a pizza demorou demais pra chegar. Do modo que a gente ficava ligando pros caras cobrando e eles tiraram o telefone do gancho. Telefone fixo. E aí a gente resolveu fazer um Nissin Miojo e esquecer da pizza. Quando o Nissin Miojo ficou pronto, tocou a campainha e chegou a pizza. Qual é a alternativa A? Óbvia. Alternativa A. Manda o motoqueiro embora e não pega a pizza e não paga. Alternativa B, pega a pizza, come a pizza e deixa o Nissin Miojo lá virar um tijolo e amanhã tu põe ele fora em forma de tijolo. Ou tu come o Nissin Miojo e a pizza. Ou todas as respostas acima, que é o que o Lucas fez. Fui eu que fiz isso? Foi. Conta aí, ô chefe.
O que a gente fez, cara? A gente pegou, vamos despejar esse miojo em cima da pizza e comer uma pizza de Nissin miojo temperada com glutamato monossódico, aquele temperinho maravilhoso do miojo. E comemos essa pizza e jamais esquecemos. Se um dia tu ganhar um programa, tipo um Masterchef da vida, tu tem que falar assim, mas o meu grande prato foi uma pizza de Nissin miojo. Mas aí que eu vou te falar. Isso só aconteceu porque o cara demorou, 2 horas pra entregar a pizza, a gente tava com muita fome. E pouco tempo, porque tinha festa. Mas aí que tá, eu sou um cara que sou curioso eu tenho curiosidades de comida. Existe uma coisa que de fato existe, que não é exatamente uma pizza, mas é o Macaroni Burger. Tá famoso nos Estados Unidos. O cara já tem uma franquia absurda que ele pensou, o Nissin miojo vira meio que um tijolo, né, quando ele esfria. Exatamente. Só se ele vira um tijolo mesmo, por que a gente não empana esta merda e transforma ele no pão de um hambúrguer? E aí existe isso que a gente está olhando aqui é um mac and cheese burger, que ele pegou um mac and cheese e transformou numa... Que também fica um semi-concreto, um pouquinho mais fofo. Com burger dentro. Qual a dúvida de que isso é muito bom? Mas tem um cara, que eu esqueci o nome, que de fato é um macaroni burger. Que é de macarrão mesmo, que não é de mac and cheese. E olha como é uma coisa, olha quantas ocorrências tem pra essa porra. Eu particularmente, eu não sei. Tu não é um cara da junk food, né? Não, eu acho isso que polui muito até os meus olhos. Visualmente... Você é um purista alimentício. Visualmente, é muita informação. É tanto... E até para os olhos, mas eu nem cheguei no estômago ainda, mas para os olhos já é muita informação. Então, assim, tu não é... Porque, assim, existe uma cultura dentro do mundo gastronômico... Tastemade. Um mundo que é comida para encher os olhos, que é tipo aquele bolo que tu abre e sai 200 litros de cobertura de dentro dele. O petit gâteau, que eu acho que ele explora esse fetiche de estourar uma bolsa de coisa deliciosa. E a tua praia... Qual é a tua praia culinária? Valendo! Comida de verdade. Vamos lá. Ingredientes frescos, se possível poucos ingredientes. Eu tenho uma queda muito forte por massa, carne. Mas assim, vamos lá, receita em geral. Eu só não gosto muito de tralheira. Entende-se tralheira... Junk food. Junk food, creme de leite, ketchup, mostarda. Mas isso é um bagulho de... O lance do creme de leite é um bagulho super de brazuca, né? O brasileiro, por exemplo, eu não tomo derivados de leite, eu não me alimento de leite. Eu procuro evitar como o diabo foge da cruz. Me faz bem não comer leite. Mas tu vai num buffet normal de bairro, eles conseguem a façanha de colocar creme de leite em basicamente ou queijo em todos os alimentos. Tipo assim, pô, que legal, aqui ó, tem um peito de frango. Aí, não, é peito de frango recheado com queijo. Aí não, ó, mas aqui tem uma massinha. Não, ela é com creme de leite. Mas ó, tem um purê de batata aqui, com creme de leite. Criou uma cultura muito grande do creme de leite e de alguns outros ingredientes, por isso que eu falei de questão de ter comidas com poucos ingredientes, que assim, o creme de leite ele pode ser um bom escondedor de uma comida ruim. Claro. Então tu tem uma coisa ali que não tá boa, tu coloca um creme de leite, ele vai disfarçar. Óbvio. E isso também acontece em muitos pratos que tem muitos ingredientes. É muito fácil tu esconder uma coisa ruim colocando um monte de ingrediente, tipo orégano, creme de leite e tomilho e shoyu. Tipo, tu vai disfarçar até gosto de carne ruim com isso aí. Agora, quando tu vai fazer uma massa, quando tu vai fazer um risoto, alguma coisa assim, com 3, 4 ingredientes, eles têm que ser obrigatoriamente todos bons, porque senão não vai ficar bom. Tu não vai conseguir esconder aquilo ali. Eu tô aqui no Google, ele tem uma navegação nova agora, que ele fica me sugerindo coisas. Eu tô no submundo dos hambúrgueres diferentes. E existe um Donut Burger, que, conhecendo bem os americanos... Começou naquela função do bagel, que é esse pão com furo. Mas o bagel, tu manja o que é um bagel? Ele é a mesma coisa que o donut. Me corrija se eu estiver falando besteira, mas foi assim que eu ouvi. Ele é a mesma coisa que o donut, só que o donut é frito, deep fried, e o bagel ele é frito na água. Exatamente, ele não tem aquele molho doce, aquele açúcar por fora e a fritura. Mas um bagel burger, com certeza é bom, porque o bagel é só um pão muito bom. Exatamente. Na verdade, é praticamente um pão de brioche com furo no meio. Mas agora,
conhecendo os americanos, eu tenho certeza que esse donut que eles estão usando para fazer o donut burger, com certeza é doce, e se ratear, é recheado com creme. Não, e deve ter uma geleia de bacon. Meu amigo, os caras são doidos. Então, o que aconteceu? Eu entrei agora aqui num submundo do Google, que ele fica me sugerindo hambúrgueres bizarros. Uma torre de pizza. Tá, isso aqui é só uma baboseira. Galera, se tu quer ganhar like, mano, faz comida que tem arco-íris. É verdade. Rainbow isso, rainbow aquilo. Embora o brasileiro, ele ainda é conservador pra coisa... O brasileiro, ele é conservador pra coisa com corante. Ele aprendeu no Fantástico, sei lá onde, que o corante não é legal. E o americano, ele é super aberto ao lance do corante. Então, tem vários negócios que os caras fazem lá, que é tipo rainbow cake, assim, que várias pessoas não conseguem considerar. Pô, eu fui no Cake Boss. Mas é que, na verdade, o doce americano ainda é um doce que tem até gosto. Se a gente for pro doce europeu, ainda tem uma pegada, às vezes, menos... Ovo. É. O rolê ovo, chocolates muito... Mas eles têm aquelas massas, esqueci o nome, que põe por fora do bolo, que não tem gosto. Chama-se pasta... Porra, a Karen sabe essas coisas. Pasta americana. Tipo Ela tem a mesma densidade da massa corrida de fazer parede. Ou seja, tu pode fazer um bolo em qualquer formato com aquela porra. Isso. E é um puta bagulho ruim. E por dentro, cara, tipo assim, é um bolo de fubá com uma micro cobertura de chocolate. Antes fosse de fubá, porque eu fui no Cake Boss, no programa do Cake Boss, e, tipo assim, eles pegaram caras que fazem bolo muito bem. Imagina, tem as tiazinhas que faz bolo, só que o reality show, basicamente, o cara não tinha que ser um cara que faz bolo bom, ele tinha que ser um escultor. Exato. Tipo assim, tinha que pegar um cara na faculdade de artes e não um cara na faculdade de gastronomia. Aí, coitada das pessoas, eles tiveram que fazer um bolo de tatuagem. Aí a gente chega também numa outra pauta, desculpa cortar aqui, mas cortando! Que é o seguinte, fotos de Instagram que a gente tava falando que bombam muito, às vezes o cara, ele tipo assim, ele fica o dia inteiro montando cenário, montando prato e errando uma receita que às vezes é simples, mas assim, ó, a foto ela fica bizarramente histórica, estoura 1 milhão de likes, mas aquilo lá não tem como comer. Cara, mas a vida é basicamente isso, que às vezes as pessoas, em vez de ficar preparando o prato por horas, eles preparam a sua própria cara. E não vamos fugir, porque na verdade a mecânica do Instagram também, ele é foto, não é... cheiro. Não é o blog da Ana Maria Braga, entendeu? Então, Ana Maria Braga. Vamos ver o que as pessoas estão falando. Perguntas. E sobre o bolo e bolo... Galera, a gente tá falando de comida, mas enfim, deixa eu continuar. Essa porra do Cake Boss, Bud Valastro, muito legal, pá, não sei o quê. Mas, coitados dos caras, tu via a tristeza no olhar dos candidatos, que eles assim, cara, eu sei fazer bolo, eu não sei pintar uma tatuagem em cima de um bolo feito de massa corrida. Corrida, exatamente. E aí, mano, foi horrível, todos os bolos ficaram horríveis, eu achei que eles nem iam passar o programa, mas aí teve uma pessoa, tipo assim, 1 hora, sendo que o bagulho talvez daria certo em... Aí tinha tipo uma velha lá que devia pintar uns pratos. Tu tem que, tipo assim, tu tem que ser a vovó que sabe fazer bolo e também fazer um artesanato. Aí tu monta um bolo, se não tivesse dois quesitos, não monta. Mas voltando ao assunto Cake Boss, ele tem aqui, ele abriu, né, a tortaria dele, e ele me fez descobrir um negócio que eu não manjava muito, que é um doce muito bom chamado cannoli. Cannoli. O cannoli. Mas o cannoli, ele... com ricota dentro. Exato. A característica a base de leite, tem que ser muito crocante. Eu não sei, eu não comi o do Buddy é bom, cara. Mas o grande lance do cannoli é ser extremamente crocante. Eu comi um recentemente de pistache com limão siciliano, que foi isso. Muito bom. O cannoli raiz, ele tem essa casquinha que ela é muito mais dura que a de sorvete, crocante. E dentro ele tem esse creme de ricota doce, que ele tem uma característica que ele está sempre geladinho, mesmo quando ele não está fora da geladeira. Ele é uma coisa geladinha, e aí tem essa crocância com aquela coisa que não é tão doce, é mais gordo do que doce. E, meu amigo, é um bagulho muito bom. Cara, esses hambúrgueres estão me incomodando. Aí teve uma mina que mandou a gente falar sobre o encapotado. O que é encapotado? Ela falou assim, vocês já comeram encapotado? Aí eu dei um Google. Encapotado é um salgadinho brasileiro típico da cidade de Itapeva, São Paulo, feito de farinha de milho com caldo de galinha caipira e polvilho azedo. Polvilho azedo é
não é maisena, né? Maisena é outra coisa. Maisena é amido de milho. Amido de milho. E farinha de milho é outra coisa. Cara, polvilho azedo É o que faz tapioca. pão de É o queijo. primo da tapioca, com recheio de carne de galinha desfiada e cheiro verde. É o primo da coxinha. Eu ia dizer, uma coxinha, mas é uma coxinha caipira. Aliás, São Paulo, além de ser a capital dos coxinhas, é a capital da coxinha. Tem um lance, mundial, agora que eu me acho. lembrei, envolvendo coxinha, que é o seguinte: qual é o jeito certo de comer uma coxinha? Tipo, tu come a coxinha pela parte onde ela é fina, que tem um monte de massa, ou tu dá a primeira mordida na parte onde tem a maior concentração de recheio? Isso aí define a personalidade da pessoa, né? Porque a coisa mais fina, obviamente, ela é a alça da tua coxinha. Eu penso assim. Mas aí as coxinhas variam em densidade. Tem o Veloso, que é tipo eleita a melhor coxinha de São Paulo, não sei o quê. Eles conseguem uma façanha, que é fazer uma coxinha que não é maçuda, e ela é de fato crocante por fora, mas é 1 milímetro de crocância, e o resto é a massa, mas muito pouco, e dentro tem esse frango, só que eles fazem tipo um butter de frango, ou seja, deve ter um requeijão, sei lá, uma tipo coisa. o finalzinho do corneto. Eu comia, hoje em dia eu evito, mas desses sorvetes industrializados, o Cornetto Choque Mix é uma das melhores coisas que existem. Porque ele tem tipo como se fosse dentro de um corneto, tem aquele lápis de caramelo / doce de leite, e no fundo ainda tem um chocolatinho duro. Mano, tu come meio que só em volta. Eu roeria 1 quilômetro de corneto por causa daquela parada que ele tem no meio. Exatamente. Eu amarraria meus tênis com aquele cordão de... Cara, mas tá valendo esse encapotado aí. Eu achei legal, achei deve ser bom. Cara, o nome é bom, né? Encapotado. Comidinha de bar, mano, é um negócio que... Não sei como está lá em Porto Alegre, mas em Minas Gerais, principalmente, que é a cidade que tem mais bar. Rio de Janeiro também. A galera tá muito enlouquecida da comida de bar. Aí tem um bagulho que é uma semana, comida de boteco, que eles escolhem o melhor. E aí os bares... Fui jurado desse comida de boteco esse ano, né? Bolinho de arroz, bolinho mas de realmente muito tradicional em Minas, mas o Rio de Janeiro também tem seus croquetes, coxinhas. O Rio de Janeiro tem um negócio que eu descrevo pro resto do Brasil, as pessoas não entendem, que chama-se joelho. O joelho nada mais é do que o famigerado enroladinho de presunto e queijo assado. Aquele que é aquela massa meio de pão, assim, meio de esfirra, assado de presunto e queijo, só que somente o do Rio de Janeiro, ele é quase cru. Sabe aquele pão branco que tu compra, o pão pré-pronto? Ele é quase aquilo. E ele tá sempre um pouco velho, ou seja, o queijo já deu aquela emborrachada. E, eu chego no Rio de Janeiro... É o clima. Eu vou atrás dessa porra. É o clima. Porque o joelho é um bagulho que só tem no Rio de Janeiro. Aí tem vários joelhos. Aí ele já começa a estragar. Mete catupiry. Mete cobrindo com alguma coisa. Orégano. A pipoca é a parada... A pipoca é milho. É só isso. Pipoca é milho. E aí tu faz ela no óleo. E então, assim, é uma comida fitness por natureza, tá ligado? Tem um salzinho, que beleza. As pessoas... Gourmetizaram geral. Começaram... Por exemplo, eu já fiquei puto, porque você tinha pipoca doce. Eu sou um cara... Eu tenho um paladar um pouco infantil, então eu gosto de pipoca doce. De quick. A pipoca doce de Nescau. A pipoca doce de chocolatosa. Aqui, a pipoca doce de São Paulo, ela é vermelha. Todas elas são de vermelho e não de marrom. E tem as de caramelo. Quick. Quick ou coloral. Páprica. Lá em Porto Alegre, quando eu comecei a trabalhar, eu ia num lugar que eu pegava um ônibus ali na Praça Dom Feliciano e tinha um pipoqueiro ali que ele falava: o senhor quer com leite moça? Eu, claro que não, porque vai ficar impossível comer a pipoca. Tu fica pegando uma coisa, não tem como. E com um Só saquinho de hoje plástico. Hoje em dia as pessoas entraram num nível que aí rolou a pipoca gourmet, que eles conseguiram fazer uma pipoca que é fria, ela é velha. Borrachada. E ela é mais cara. Ela custa tipo R$29 porque ela vem num pote com aquelas letrinhas de Instagram. Eu tenho vontade de chorar com esse papo de gourmet popcorn. Não, e voltamos ao assunto tralheira, né? Mais uma vez. Mano, gourmet popcorn é tipo assim, meu Deus, cara, nada é melhor do que tu pegar um milho, jogar na panela e girar e sair uma pipoca. Aí os caras inventaram uma pipoca que é fria, só porque tem lemon pepper. Sabe o que tu faz? Tu compra um bagulho que chama Dash, custa $1. Aqui no Brasil deve custar R$10 no máximo. E aí tu põe lá e tu tem um lemon pepper que tu não pagou R$29. E sem falar que dá aquela queimadinha na pipoca, na panela, é demais, né? Pipoca, mano, pipoca. Um outro negócio que eu tenho também, que eu acho que assim, as pessoas rebatizam coisas,
para se absolver de uma carga negativa que essa coisa tem. Por exemplo, comida, as pessoas, mas assim, essa comida, eu vi um bagulho que é uma brigadeiria não sei o que, eu já fiquei tipo assim, foda-se, brigadeiro tem que comprar na porta da faculdade, na saída da firma, ou no caixa da padaria. Ou deixar nunca. a tua mãe fazer em casa, enrolar na mão. Aí eu vi assim, brigadeiria não sei o que, emotional food. Porque é uma comida... E aí tem os caras falam do lance de... porque dá um confortinho. Para, mano. Come um brigadeiro. É o bagulho que é feito de quê? Leite condensado. Tu pega o leite, aí tu injeta leite no leite, o leite ferve ele até virar com maior concentração de leite do mundo e faz um brigadeiro. Não me vem com esse papo de emotional food achando que tu vai me enganar. Emotional food é os aniversários de criança... raiz de antigamente, que hoje em dia, tipo assim, os aniversários de criança custam quase uma festa de casamento. Tipo coisa de... Mas, eu sei na pele isso aí, que a gente vai fazer aniversário da Sky. O lance era, tipo assim, muito emotional food, que não é legal, mas vamos falar, que era um potinho onde tu botava gelatina. Simplesmente tinha isso. O que é melhor do que gelatina, galera? E aí uns potinhos de gelatina em cima da mesa, assim, um bolo que a tua avó fazia com glacê. Mano. Balão surpresa. E os negrinhos branquinhos enrolados na mão, todos com um tamanho diferente, nenhum tinha o mesmo tamanho. Sempre com um pouquinho mais de manteiga do que era pra ter, assim, fica com gosto de manteiga. Muito açúcar. E a gente tá vivo. E olha só, não estamos muito bem, mas estamos vivos. Uma coisa, qual é? Eu tenho, todo mundo, eu acho, tem alguns preconceitos com algumas coisas que a gente decide que não gosta e simplesmente não come. Eu desfiz um preconceito essa semana, que o Boito cozinhou aqui em casa, ele cozinhou um filé maravilhoso e a acompanhamento, ele pegou um figo, não figo seco, figo roxo, fresco, fresquinho, e esmurrugou ele assim, esmagou ele e jogou uma búfala e enfim, fez uma salada com a base do figo. E vamos figo é um bagulho que eu tinha nojo. Então é o seguinte, é um figo mais mussarela de búfala. Aí tu pega um limão siciliano, coloca um pouquinho de suco em cima, um pouquinho de raspa. Foi também uma amêndoa defumada picada e finaliza com azeite de oliva e umas folhinhas de manjericão. Enfim, eu nunca comi um figo. Aí eu prestei atenção que eu desconhecia o figo. Eu não sabia o que era figo. E eu falava assim, eu odeio figo. E eu descobri que o bagulho é bom. E a Karen falou, claro, é minha fruta preferida. Como assim, mano? Figo é um bagulho pra quem tem 76 anos. Mas é bom. E aí existem duas místicas. A primeira delas é que tem esse lance de tu evoluir o teu paladar, assim, comer passas. E a outra é tu te boicota e tu simplesmente não experimenta. Ou às vezes tu vai experimentar um figo num buffet da esquina. Tipo o meu primeiro sushi. Onde aquele figo tá ali faz 16 horas no calor e ele não vai tá bom, entendeu? Agora, tem muitos ingredientes onde tu come ele fresco e tu coloca algum ingrediente que dá algum saborzinho a mais, assim, tu agrega alguma coisa, fica inacreditável. Agora começa uma época nostálgica lá no Rio Grande do Sul, que é debandar para as praias do litoral norte. E aí tem uma pizzaria lá no litoral norte que serve uma pizza de figo. Na verdade ela não é de figo, ela é de rúcula com prosciutto de Parma e tem figo. E eu, tipo assim, eu curto demais a pizza e é só eu que consigo comer na minha roda de amigo, porque ninguém come figo. Porque ou as pessoas tiram o figo, ele é injustiçado, mano. E o figo não tem um bom publicitário cuidando do figo. Olha aí. O publicitário que cuidou da Tâmara, a Tâmara, mano, ela surgiu todo mundo, Tâmara, não, é foda. São Paulo tem uma colônia árabe libanesa enorme, e Tâmara, tipo assim, tu chuta uma árvore e cai 10, mas era outra fruta que eu ficava assim, E eu tinha o preconceito que todas as pessoas têm com passas, mas Damasco. A passa, o que se entende por passa é a uva passa. E aí tem um grande lance que é o seguinte... Existem muitas passas nesse mundo. Não, e outra, as pessoas associam uva passa com uvas com fruta cristalizada que tipo assim, ó, que às vezes é um chuchu com corante vermelho, que é uma porcaria. Eu vou te dizer, eu tirava as passas do arroz da grega, gerações. Aí tu vai lá e come, aí tipo assim, a Sky, a única referência que ela tem de doce, ela, mamãe, eu quero um doce, ela come goji berry seca, e ela pira em passas, pra ela é a coisa mais doce que existe.
E tipo, mas o que eu quero dizer, continuando, as passas, a gente tem o lance da uva passa, e ela tem um azedinho assim que eu não sou muito fã. Mas, dentro do mundo das passas, tem tudo que é formato de passas, que pode ser a ameixa, que já é melhor, mas eu também não sou fã. Não, e tem a seca. uva preta e a uva branca. Ou seja, tem a passa branca. Pode fazer uma pessoa passa. Ela se chama Keith Richards. Não, mas o bagulho da... E aí que tá... Aí tem a tâmara. A tâmara Que desidratada, seca. Preço de açafrão. Aí que tá. Não mais. Porque popularizou. Mano, a tâmara... Pelo amor de Deus, galera. Vai pro supermercado. O dia que tiver com a larica, que tu quiser comer um Snickers, um Twix, vai lá e pede a tâmara. O bagulho é o doce de leite da natureza, cara. É como se Deus, caso existisse, ele falava assim: vamos dar um doce de leite para as pessoas que são corajosas o suficientes para comer uma tâmara. Ela é tão foda que tu consegue passar ela no pão, assim. E às vezes eu tô numa larica de doce. E aí tu vai lá e manda uma tâmara. Tem a pequenininha que é mais barata e a grande que é mais cara. Quando chegou em São Paulo, quando eu descobri, na verdade, existe desde sempre. Quando eu descobri, era tipo assim, era realmente o preço de um bombom cada uma. Tu comprava, sei lá, uma caixa com 10, era tipo R$30. Mas hoje ela barateou muito, cara. Aqui em São Paulo tá tipo 40 e poucos reais o quilo, que sai mais barato que um Snickers. Ali surgiu uma receita de galinha na cerveja, bacon e passas. Tipo, cara, isso é uma coisa que se tu fizer... Bom, cerveja é bom, bacon é bom. Exatamente, se tu fizer muito bem feito e colocar as passas ali, tu quase não vai dar bola pras passas. E tem chance de tu começar a comer pasta por causa dos outros ingredientes que são bons demais. Tâmara é aquele negócio que parece barata? Exatamente. É uma barata gorda esmagada. Vou fazer um blog que é Tâmara ou Barata. Porque é exatamente isso. E, meu amigo, por favor, coma isso, cara. Eu muito bom. Eu preciso montar o meu podcast e eu tô procurando um nome. Acho que Tâmara pode ser um bom nome de podcast. Tâmara. Ou Tâmaras. É o podcast Tâmaras aqui. A gente vai falar só... Imagina um podcast somente sobre Tâmara, que é só caras comendo e fazendo barulho. Porque tá na moda. Existe uma parada chamada ASMR. Se procurar, dá um Google assim. ASMR. São vídeos ou áudios que tem o som das pessoas fazendo as coisas, é só isso. Aí tu procura assim, eu quero um ASMR de... mas é meio que uma tara um pouquinho, as pessoas ouvem pra ficar de boa. Mas, por exemplo, aí tem um ASMR de uma pessoa dobrando um papel, e aí tu fica ouvindo aquilo, e aí tu vai assim... E tem vários ASMRs de comida. Eu me lembro que no programa da Ofélia era um ASMR que me dava um pouco de nojo. Cebola fritando. Não, isso é super ASMR. Aí eu lembro que tinha ela assim, agora a gente vai fazer aqui essa massa desse rocambole. Aí tinha um microfone tão perto da massa que ficava assim, ó. Amassando a carne. Aquele barulho, eu ficava com vontade de vomitar quando era criança. Mas já era o ASMR antes do ASMR. Existe até... SMS. Você vê que existe até ASMR de namorada. É um som estéreo muito bem gravado. Sabe aquele áudio clássico do cabeleireiro que tu põe os fones, aí fica o cara cortando o cabelo e parece que ele tá cortando teu cabelo? Tá ligado isso aí? Como é que é o nome disso aí? Isso chama-se ASMR. É sério? Porque eles gravam... Que o cara tá atrás de ti, ele muda de lugar. Porque eles gravam um ASMR com um microfone. Tu põe um fone, igual um fone. Com um microfone. Só que em vez de ele ser um fone, ele é um microfone. Então ele tem microfones virados pra fora. Então eles pegam exatamente como a pessoa ouve. E nós temos a capacidade de saber de que lado tá uma coisa só por qual ouvido ela chega. E aí, então os caras gravam ASMR assim. Então tem ASMR de namorada, eu já vi. Que é tipo uma menina assim, oi irmão, tudo bem? Aí fica fazendo barulho de... E tu quase acha que a pessoa tá fazendo carinho. Isso é muito louco. Tem pessoas no Japão, China, Coreia. A galera fica ouvindo só ASMR. É bem coisa de Japão. De dodói. Ó, todo mundo ali convencido de que Tâmara é bom. Galera, Tâmara é o grande bagulho, tá? Hot dog. Eu gosto de hot dog. Desde o dogão da minha infância, mas quando eu comecei a ir para os Estados Unidos, de vez em quando, que bagulho é americano, aí tu vê que o hot dog dos caras não é o dogão do Brasil, que eu respeito, eu acho uma junk food exemplar, mas é muito lá pão, salsicha e alguma coisa. Eu tenho um... E eles usam muito picles, que é uma coisa que me deixa muito feliz. Eu tenho uma queda
por cachorro-quente, mas ele tem que ser prensado. Ele não pode ser aquele cachorro-quente com um caminhão de molho, maionese, que tu não consegue segurar, que tu tem que pegar ele assim. Né, galera? Mas o cachorro-quente prensado, sem muito molho, 2 salsichas, queijo, uma saladinha. Esse pra mim é o melhor hot dog que tem. Com purê de batata ou sem purê de batata? Não, sem. Como a gente tá também muito próximo do Uruguai lá, dos gauchos. Rola muito pancho. Então a gente tem uma variação muito grande lá no Rio Grande do Sul do cachorro-quente uruguaio, que é um pancho. Que aí é um pão, primeiro que o pão do uruguaio, ele é muito melhor que o pão do brasileiro, porque a farinha de lá é muito melhor do que a farinha do Brasil. Segundo, consequentemente, a pecuária deles é melhor, porque o solo deles é melhor. Isso explica também por que a farinha é melhor. E as pessoas comem mais pancho lá, porque pode fumar maconha lá, e as pessoas comem muito pancho lá. Mas continuando. E então a linguiça, consequentemente, ela vai ser muito melhor, e é isso que consiste um pancho. É simplesmente o pão mais a salsicha ou a linguiça. E ela sempre escapa dos dois lados, ela sobra fica um talo de salsicha pra cada lado. E um queijão de verdade com naprole em cima, assim, também, que é muito melhor, porque o boi que come o pasto do que é melhor, por causa da terra. Eu sou um cara que gosto, assim, o meu gosto, cada vez eu vou descobrindo uma coisa, não, blá, blá, mas um negócio, assim, que quando eu comecei a ir no supermercado comprar minhas coisas, eu comecei a enlouquecer, foi com 2 coisas, mostarda e com picles. É um paladar já mais adulto, que o ketchup é infantil. O ketchup ele tem tanto açúcar quanto a cobertura de sorvete. Ele é uma cobertura de sorvete que tem tomate em vez de ter chocolate. E esse bagulho do... O picles é uma coisa... Picles é uma coisa muito impressionante. Que ainda vai evoluir muito no Brasil. Tem que evoluir. E todas essas conservas... Em geral, porque a gente compra conserva super e, como diz, conservante, mas dá pra te fazer uma conserva muito mais saudável em casa, colocar os ingredientes que tu quiser, e isso é uma coisa que com certeza vai evoluir muito no Brasil. A gente tá ouvindo essa música aí porque é hora das perguntas, mas se não mandarem boas perguntas, a gente não responde. E tudo bem, sem mágoas. Porque não tem patrocinador. Meu paladar adulto chama-se vinho seco. É um bagulho que separa as crianças dos adultos, né? Quando tu começa tomando o vinho que mais seja próximo do suco de uva. Vinho de pêssego. E aí, Keep Cooler. Ainda existe Keep Cooler? Existe. Keep Cooler era a bebida de introdução às bebidas alcoólicas. Existe, e tem várias marcas de variações de Keep Cooler. Que era tipo basicamente uma bebida à base de vinho, com um suquinho, um gazinho. E mesmo que era muita ousadia. E te dava o maior porre da história. Muita ousadia. Um bagulho que eu acho que, tipo assim, que a galera tá caindo pelas tamancas. É essas coisas tipo Skol Beats, que é uma latinha. Ela tem gosto de Smirnoff Ice, só que o bagulho tá tipo assim, 13%, 10%. É 2 vezes uma latinha de cerveja. Só que o jovem toma 10 daquelas, e isso se ele não misturar com alguma coisa. E eu, como velho, fico preocupado com o futuro da sociedade. A galera põe mais vodka, energético e Smirnoff Ice, imagina a bomba. Vocês colocam o ketchup na pizza só se ela merecer. Não coloco de jeito nenhum. Só se ela merecer. Tem pizza que merece ketchup. Eu coloco azeite de oliva. Mas é que tem pizza... que aí tu não vai nem comer aquela pizza que merece um ketchup. Mas às vezes a gente tá em show e várias vezes tem a pizza no camarim e às vezes ela é tão ruim que ela merece, ela só desce com ketchup. Não, e às vezes o ketchup que estaria é melhor que a pizza, é um Heinz de verdade. Exatamente. O que mais tem também? Ketchup em cima da pizza. Galera, basicamente, se a pizza é boa, ela não precisa de ketchup, porque senão ela seria uma pizza de ketchup. O cara que faz a pizza, ele fala assim: essa pizza aqui é frango catupiry. É porque ela se basta, ela é um universo que se basta em si mesmo. Já que a gente está fazendo um podcast sobre ciência, a pizza é um universo que se basta em si mesmo. Tu precisa botar alguma coisa de um outro universo, a gente está falando de um multiverso de pizzas. Então, a não ser que a pizza seja de ketchup, não é ok meter ketchup numa pizza. Lembrando que a gente vive num mundo livre, se quiser meter cocô em cima de uma pizza, tudo bem. Mas, se a pizza tá com ketchup, é porque ela tá tão ruim que tu precisa botar um ketchup que sempre vai estar pra disfarçar bom, alguma coisa. Pra disfarçar. E o ketchup também é um outro mundo. Aqui em São Paulo, tá rolando muito ketchup hipster, tipo Strumpf, que é uns carinhas que fazem uns ketchup diferenciado. Ketchup de goiaba, de açaí. É bom. O Rick fez ketchup de café e ficou bom. E ele também fez um ketchup de maconha uma vez, que é um outro episódio, que tem que ser com o Rick,
que era da culinária canábica, né? Mas, só que aí a galera já confundiu no final, aí até meu sogro ficou loucão, sem saber porquê. Barbecue, outra variação muito próxima do ketchup, com uma pegada defumada. Porra, barbecue bem feito, meu amigo. Costelinha? E barbecue é uma coisa que dá uma trabalheira fazer. É bem melhor comprar pronto. O Rick, meu amigo, voltando a falar dele, ele é um barbequista e realmente é um rolê. Você tem que reduzir um caminhão de tomate até caber num copo. E aí, mano, molho inglês. Eu fiz uma vez em casa e, tipo assim, demora 3 horas pra te fazer, tu tem que deixar resfriar. E tipo assim, além de ir muitos ingredientes, tu suja muita louça. Terminando aí, qual é a tua culinária internacional preferida, assim? Por exemplo, tem dinheiro infinito e tu vai levar a patroa pra um restaurante internacional, exótico, e tu vai lá e leva ela. Qual é? Itália. Vamos para Itália. E o que tu pede no restaurante italiano? Lembrando que Itália é muito mais do que macarrão e ravioli. Vamos pedir, vamos voltar para a linha dos poucos ingredientes frescos. Aí a gente pode pedir uma massa ao pesto, uma autêntica massa com molho de tomate. Pode entrar também nesse set list uma cacio e pepe, que é cacio, queijo, pepe e pimenta, 2 ingredientes apenas. Acho que podemos parar por aí também, né? Tem uma coisa que eu faço e que é da cultura italiana, que é muito bom também, é a focaccia. Que é um intervalo entre uma pizza e um pão, que é uma pizza mais fofa e não é também um pão, e que é inacreditavelmente inacreditável. Então agora, pra terminar, não sei se tá terminando, não tá terminando, mas pra começar a terminar, meu Deus, estou com muita fome, eu tenho alguns ingredientes aqui em casa, ou tenho uma padaria, eu tenho 10 minutos para fazer uma comida deliciosa para impressionar o cônsul da Dinamarca. O que tu faria? Isso é uma coisa que eu introduzi. A galera quer receita rápida, eu introduzi muito na minha cozinha do ano passado pra cá, que é meio a cozinha da Rita Lobo, assim, que é tipo assim, abre a tua geladeira e vê o que tem. E aí tu vai cozinhar. Então, tipo assim... Lembrando que se o cara é um adolescente ou um cara de 21 anos, provavelmente não tem nada na geladeira. Mas supondo que tu vive agora com a tua família... Sobrou a couve do suco verde, refoga com bacon. Tomate, faz um molho de tomate de verdade em casa. Não precisa nada mais do que tomate, manjericão e um pouquinho de sal. Não precisa comprar o industrializado, entendeu? É verdade. Só ferve aquele tomatinho, a pele já vai embora. Manjericão, um pouquinho de azeite de oliva, pode botar um alho e vai ficar inacreditável. E um açúcar? Põe açúcar no molho de tomate. É mito, porque a ideia do açúcar é tu esconder a acidez do molho. E realmente quando tu põe açúcar, tu vai esconder a acidez do molho. Tu não vai tirar, porque tu não consegue tirar a acidez, só se tu tirar a acidez. Mas como tu não vai conseguir tirar a acidez, tu vai esconder com açúcar. Eu voto contra. E aí tu vai pegar, vamos supor, então, fazer um molhinho vermelho, mas aí tu... E aí tem lá tipo sei lá. É tipo uma batata doce que a gente tava falando ontem também, que as pessoas não evoluíram para outros tipos de raiz, né? Então, tipo assim, cara, corta uma batata doce em palito, põe na assadeira com um pouquinho de azeite de oliva, coloca uns raminhos de alecrim e tá feito. Basicamente, qualquer coisa que tu botar na assadeira com um pouquinho de azeite de oliva e uns alecrim, pode botar... Bolo de chocolate. Pode botar uma pessoa, cara, vai ficar saboroso. É muito bom. Bolo de chocolate, talvez não precise do alecrim, mas fica muito bom, cara. Tem mais perguntas? Beterraba fica top junto no molho de tomate. Tá bom, eu tenho certeza que fica. É o seu gosto. Air fryer, vocês aí que são playbas podem descolar uma air fryer. Beterraba é o bagulho mais prático que existe. Beterraba é uma coisa meio... É polêmico, mas polêmico. Sabia que é muito importante comer beterraba? Claro. Tu tem que se forçar a comer beterraba, porque o bagulho faz um bem do caramba, porque, um bagulho que sai do chão daquela cor, eu tô falando com a justificativa trouxa, mas existe uma justificativa séria também. Mano, beterraba é muito importante, tu tem que meter beterraba pra dentro. Eu também tenho preconceito, ela fica pintando o prato, e é um bagulho que também, como as pastas, a gente liga a coisa de velho. Gosto de terra. Mas, mano, tem que... Inclusive, tu pode fazer essa investigação e descobrir um jeito jovem e ótimo de preparar uma beterraba. Limão siciliano, mussarela de búfala. Basicamente... Voltamos à mussarela de búfala. Que é uma coisa que, tipo, é quase... cara, coloca em tudo. Fica bom.
O que mais? Suco, por exemplo, as pessoas usam muita beterraba no suco de laranja, que a gente faz um suco de laranja com beterraba, que ela não dá gosto, ela só deixa mais tchan. E aí e é bom também ter um bagulho que chama voal, porque peneirar o suco fica muito da fruta. E o voal é um saco com buraquinhos muito, muito, muito minúsculos, tipo uma tela de serigrafia. Sim. E aí tu põe ele no voal um mosquiteiro. Torce. Aí tu vai estar extraindo o suco do bagulho e deixando só aquela fibra que eu tenho preguiça. Só a fibra fica ali, que tu pode, inclusive, depois fazer uma compostada e adubar umas plantas. Mas fica bom demais. Já comeu carbona? O que seria uma carbona fora a banda de punk rock do Rio de Janeiro? Carbona deve ser uma abreviação de carbonara. Já comi, todo mundo já comeu, é muito bom, é uma delícia. A live acabou, tchau. E o podcast já está com cara de que está acabando, porque agora mudou a trilha e é o fim. Todo mundo que acompanhou aí ao vivo no meu rango do dia. Que tá com fome, que nem a gente, porque eu não aguento mais falar de comida de tanta senhora. fome que eu tô, quase meio-dia. Mas, enfim, dá aí teu serviço, fala aí. Serviço de utilidade pública. É isso aí. Se um dia tu tiver prestes a receber alguém na tua casa e tu tiver precisando de uma receita, ou então tu quer evoluir gastronomicamente, quer colocar a mão na massa, entra lá em meurangododia.com.br ou então no nosso Instagram, que é @meurangododia, e eu tenho certeza que vai dar uma furungada no teu estômago e vai te deixar com fome. Esta fera aí, Felipe Spiller-Boito. Neste podcast nós falamos sobre carros antigos, sobre anos 80, sobre videogame, e aí finalmente engrenamos no assunto alimentar. Boito este que é meu amigo de pré-adolescência, de longuíssima data, um brother aí sempre presente em vários momentos, né, Boitão? Tamo junto. Sempre aí. A gente foi até num VMB junto, que não tem como publicar, porque foi muito louco. Maior festa VMB de 2010. da história. Aquele que a gente tocou lá, aí tava toda a equipe da banda porque afinal de contas a gente tocou. Conversou com a Sabrina Sato. Nossa, meu amigo, este VMB, esse foi histórico e o Boitão tava lá e tava em todas. Jogamos ping-pong imaginário. Esse foi o nível da festa. E é isso, né, gente? Tá acabando. E fiquem com quem vocês quiserem. Tá tudo certo aqui, tô já olhando. E em breve vai ter mais episódios com convidados, sem convidados. Feliz ano novo para todos nós. Se alimentem bem, principalmente tomem muita água nesse verão. E aí vocês podem tomar outras coisas também, mas a água é mais importante do que tudo. Fiquem com mais musiquinha. Tchau! Valeu!